Prazer tê-los aqui no nosso laboratório de inovação em segurança pública. Sempre falo nosso porque ele é nosso mesmo, né? Não é da DETIC, não é do Mojoleano, não é do Coronel Rogério. O laboratório, ele é um espaço onde a gente tem a possibilidade de trabalhar de forma colaborativa, né? E a gente às vezes se pergunta, mas como trabalhar de forma colaborativa, o que significa isso, como que a gente pode implementar isso. E hoje a Adriana veio falar sobre o Design Thinking, que é uma das possibilidades e é uma das que a gente também escolheu para desenvolver as coisas aqui dentro do nosso laboratório. Então a palestra dela vai iluminar a gente, né, e vai ter algumas dinâmicas. A palestra em si, ela já é de forma colaborativa, né, Adriana? Me corrija se eu estiver errada. A gente precisa da participação de vocês para que a oficina seja o mais bem aproveitada, né? Nesse torno de 40 minutos, uma hora que a gente vai ter com ela. A Adriana é uma amiga do laboratório, uma parceira, a gente diz que ela também nos ajuda bastante. E nós nos conhecemos numa capacitação que a gente fez no ano passado, onde 4 servidores aqui da secretaria foi participar de uma capacitação que não era muito uma capacitação. A gente foi para lá para desenvolver um desafio institucional, que era, no caso da Secretaria de Segurança Pública, e o nosso desafio é trazer a cultura da inovação para dentro da instituição. Hoje isso é um tema muito falado no setor privado, em empresas privadas, mas que nós precisamos muito inovar para a gente conseguir fazer com poucos recursos coisas que realmente têm impacto para o cidadão, né? E lá a gente conheceu a Adriana, que é dos Correios, ela também estava com uma equipe de 4 pessoas lá, mas a experiência dela já é anterior à do evento, ela contribuiu muito durante nossos quase 6 meses de Hubgob. E ela é especialista em Design Thinking. Ela é formada em administração, me corrige se... E ela é uma entusiasta do serviço público do governo do futuro, então a gente tem bastante coisa legal para aproveitar dela, e estejam à vontade também para fazer perguntas se precisar, né? Então vamos lá. Boa palestra. Obrigada Jéssica, o Hub, pelo convite, né? Fico muito feliz de saber que uma ideia que nasceu ano passado durante o Hubgob, que foi a construção do Hub. A ideia surgiu lá e hoje ele é um projeto pronto, funcionando, né, rodando, e eu estou aqui hoje para contribuir para o projeto, né? Obrigada pelo convite. Tem minha amiga Ana Cláudia aqui me prestigiando, colegas aí da rede de inovação. E eu trouxe 3 temas bem interessantes que eu me dedico a estudar. Eu não sou uma acadêmica. Chegou o Leonardo, meu colega dos Correios. Depois está assim, Léo. O Leonardo trabalha em negócios públicos, especialista na área lá nos Correios. Veio aqui para acompanhar também a gente. Então, eu trouxe 3 temas. Assim, na verdade, depois que eu passei para a Jéssica a temática e eu fui montar a apresentação, eu pensei, putz, tinha que ser uma palestra para cada tema. Então, eu vou ter que correr em algumas partes, você só citar, né? E aí, talvez a gente precise trazer o tema específico em outro momento, tá? Então, eu vou falar sobre potencial criativo, design thinking e laboratórios de inovação, porque os 3 temas estão conectados, né? De alguma maneira, eles estão interligados. Eu não sou acadêmica, como eu falei para vocês. O que eu trouxe aqui para vocês são o que eu vou falar para vocês o que eu aprendi nos cursos que eu fiz de Design Thinking. Já fiz vários, de curta duração. Estou fazendo uma pós-graduação na área, mas estou começando a fazer, né? E na experiência de fazer oficinas lá nos Correios, né? Facilitei algumas oficinas lá, algumas sozinha, outras com um colega meu que também conhece da abordagem. Então, o que eu trouxe aqui não é nada acadêmico, tá? É simplesmente a experiência, o entusiasmo pela abordagem, o quanto ela impactou, né, em muitos projetos, né, a vida das pessoas, e essa experiência de experimentar, né? E a gente foi lá, experimentou, e em muitos momentos o feedback foi muito positivo de quem participava das oficinas. Então, eu estou trazendo essa experiência aqui hoje para vocês.
Então, eu sou a Adriana, trabalho nos Correios há 18 anos na área de negócios. Então, na área de vendas, né? Já trabalhei em operações, mas eu trabalhei 15 anos na área de negócios. Então, a gente trabalhava na gestão da equipe de vendas, né? Trabalhando ali, atuando com ferramentas para motivar a equipe de vendas, na gestão de clientes, em pontos de negócios. Correios tem, sim, sua estrutura de negócios bem estruturada, com metas, nós somos cobrados por resultados. E isso é muito complicado, né? Porque nós somos uma empresa pública, sujeita a todas as amarras, né, do setor público e a gente atua no mercado concorrencial, que é o de encomendas, né? A gente só tem um monopólio de cartas. E em encomendas a gente concorre com Brasperes, com Jadlog, com muitos operadores logísticos, né? Então a gente tem uma situação bem atípica que precisa realmente trazer inovação para dentro da nossa organização, né? E eu fiz vários cursos de Design Thinking, né? E eu fui aprendendo a cada curso desse, novas ferramentas, cada professor, né, tem sua forma de trabalhar e eu fui aprendendo muito a cada vivência, né? Porque os cursos, eles são muito dinâmicos, assim, né? Tem poucos momentos de teoria e muitos momentos de aplicação prática das ferramentas, né? Com desafios reais, né? Com problemas reais do cidadão, do bairro, da cidade onde a gente mora. Então é muito interessante o momento de participar dos cursos, né? Quem se interessar pela metodologia, vale a pena investir num curso desses. Sobre potencial criativo, né? Eu acabei de concluir a disciplina de criatividade na especialização e muitos mitos estão sendo quebrados na minha cabeça a partir desse estudo. E no dia a dia do meu trabalho, conversando com colegas lá, a gente ouve muito isso, né? Eu não sou criativo. Né? Quem não ouve isso dos colegas? Né? Eu não tenho ideias originais. E aí, quando a gente começa a estudar, a pesquisar sobre o assunto, isso realmente é um mito. A criatividade não é um dom, não é algo que nasce com a gente. A gente consegue desenvolver o nosso potencial criativo. É isso que eu vou falar um pouquinho agora, em poucos slides, porque eu trouxe mais informação sobre a metodologia do Design Thinking mesmo. E aí um número que me deixou um pouco mais, como é que eu vou dizer, frustrada, foram esses números aí, né, que eu vi lá na pós. Então, até os 5 anos de idade, 90% das nossas ideias são originais. A cada 100 ideias, 90 são originais. Quando a gente vira adulto, 2%. Né? Então, a cada 100 ideias, só 2 são originais. Gente, isso é muito frustrante, né? A gente só vai fazer ideia que não vai fazer diferença nenhuma. Né? Só 2 vão fazer diferença alguma para mim ou para os outros. Por que as crianças têm essa capacidade de gerar 90% de ideias originais? Elas não têm limite de julgamento. Elas não são tantos limites quanto a gente. Aguinha aqui quer. Elas não têm medo de ser rejeitadas, né? De ser julgadas. Elas pouco conversam, né? Elas vão lá e experimentam, né? Elas vão lá e tentam e a gente fica conversando, né? Pensando, né? A gente fica pensando nos prós e contras, né? De falar a tua ideia para o teu colega. Aí ele vai me achar muito idiota, né? E uma coisa muito interessante nos estudos que eu fiz é que os 2 principais motivos é porque a criança é curiosa e porque a criança tem a capacidade de imaginar coisas que não existem. A gente não consegue mais fazer isso depois de adulto. Né, gente? Difíceis são as pessoas que são curiosas e têm a capacidade de imaginar coisas que não existem. Só que a gente consegue desenvolver isso, trazer isso de volta para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho. Né? Eu vou trazer para vocês algumas técnicas para a gente estar trabalhando isso. E um outro dado super interessante também é que o nosso cérebro ele tem a mesma capacidade mental até os 60 anos.
Não é que nem o músculo, né? Os nossos outros órgãos, eles vão perdendo sua capacidade, né? A gente vai ter problema no joelho, problema no ombro, né? A gente vai, a pele vai envelhecendo, né? A pele não é a mesma de 20 anos, né? Mas o cérebro é o mesmo de 60 anos e de 20. E por que a gente não consegue, né, gerar tantas ideias, né? Esse vídeo é muito legal para vocês entenderem como é que isso funciona. Por que a gente perde essa capacidade de gerar ideias originais? Por causa da educação. Na escola, a escola limita bastante a nossa capacidade criativa, pela forma de educar, a nossa educação tradicional, né? As empresas que a gente trabalha, os ambientes que nós estamos hoje, né? Fora, né, as startups e aí empresas mais inovadoras, onde já tem o seu DNA, na sua cultura, né, a colaboração, que são poucas, as nossas empresas não permitem que a gente seja criativo, que a gente trabalhe a colaboração, né? Então, se vocês puderem assistir esse vídeo, é bem interessante, tá? Ele mostra, é uma animação super legal de como que acontece isso. Ali é o pai que trabalha e a criança, o pai começa a podar a criança a desenhar, então é bem legal de vocês assistirem. Esse livro, eu trouxe como dica de leitura também. Ele fala tanto sobre criatividade quanto design thinking. Foi a minha primeira leitura, achei super interessante. Ela é fácil de entender para qualquer pessoa que não precisa entender de design nem de design thinking. E o David Kelly, que é fundador da IDEL, que é a maior consultoria de inovação e design do mundo, né, considerada a mais importante do mundo, ele fala que todos nós temos um potencial criativo esperando para ser explorado. A gente só precisa trazer os gatilhos para que esse potencial ele surja, né? Como é que a gente desenvolve esse potencial criativo, né? Eu trouxe alguns dados do que eu pesquisei na pós e coisas que eu já tinha das minhas pesquisas anteriores. E aí eu trouxe uma partezinha da apostila lá do livro, né, da disciplina, que a gente não precisa ser nenhum Da Vinci, um Einstein, ou um Mozart, ou um Shakespeare, para criar projetos inovadores, né, e ser ágil, ser criativo. Basta ativar a curiosidade, não se contentar com respostas óbvias e pôr a imaginação a funcionar a favor do pensamento criativo. Então eu trouxe algumas coisas assim, um pouco óbvias, mas que a gente não exercita mais muitas vezes no nosso dia a dia, né? Esse autor traz dicas para a gente desenvolver a criatividade, né? Que é imaginar coisas, né? Ficar realmente divagando, né? A gente fica tanto tempo ali no WhatsApp, nas redes sociais, preocupado com os nossos problemas, e a gente não tem aquele momento de nosso cérebro dar uma descansadinha e, opa, né? Ele precisa de descanso como qualquer outra parte do corpo, né? Do cérebro. Ampliar a quantidade de experiências, então viajar, experimentar novas comidas, conhecer novas pessoas. A gente ouve muito falar, né, fazer novas rotas para ir para o trabalho, né, não fazer sempre a mesma rota. Isso é um exercício para a gente desenvolver a criatividade. Então, jogos de diversão, passatempo, fazer trabalhos manuais, ler coisas que não sejam relacionadas ao teu trabalho, isso é super importante. Numa das oficinas que eu fiz, um professor falou que a cultura inútil também é importante para ativar nosso potencial criativo. Dei besteiras. Tanto que eu curto umas coisas no Facebook, tem uma página lá que é pobre fazendo pobrice. Não sei se vocês é só isso, assim, é cultura inútil mesmo. Mas aparece muito improviso lá, daí isso vai te dando, né? E tem outras coisas que eu curto também, né? Leituras, né, diferentes, escrever, né? O meu bloco de notas do celular está sempre cheio de anotações. Se a gente não anotar, a gente esquece, né?
E às vezes, depois de várias semanas, tu tem uma ideia parecida com aquela que tu teve há 2 meses atrás, daí tu não faz as conexões que tu precisas fazer. Vou falar sobre essas conexões mais pra frente. E praticar as soluções de problemas simples ou complexos. Isso aí também é um exercício que a gente tem que fazer todos os dias. Se a gente ficar só na nossa tarefa rotineira ali de fazer planilha e responder e-mails, a gente não vai estar exercitando a nossa criatividade. Então a gente precisa estar trabalhando com a solução de problemas simples e complexos. Um outro parecido com aquele primeiro, né? Que é como descobrir o novo e criar o novo, descobrir e criar o novo, né? Que tem outras dicas, né? A nossa imaginar, né? Bagunçar e reorganizar os nossos pensamentos. A gente se instruir, né? Não só formal, mas a informal, né? Ler bastante, estar conectado a várias coisas diferentes. Queria ressaltar a questão de interagir, que é conectar-se com pessoas. Isso aí para mim tem sido fundamental nesse meu processo de trabalhar com inovação. Eu trabalho com isso só há 4 anos. Eu tenho colegas lá nos Correios que já trabalham há mais de 10 anos com inovação, né? Só que eu estou num processo assim, de muitas descobertas, né? E isso é muito legal. E nesses eventos que a Jéssica vai muito, né? A Priscila também, o Coronel Haroldo também está sempre nos eventos. Estar nos eventos, me conectando a outras pessoas e ouvindo as histórias das outras pessoas me deixam bastante com a criatividade bem aflorada, né? Seguir-se por um mentor, isso aqui é super importante, né? Ter pessoas de referências. A Fabiana Ruas, que foi a mentora do time que construiu esse hub aqui, a Fabiana Ruas é do TCU, tenho certeza que ela foi decisiva, né, Jéssica, para a construção desse projeto aqui. Então a gente precisa ter pessoas de referência, seguir essas pessoas, ler o que elas postam, o que elas comentam, conversar com elas, né? De vez em quando eu estou conversando com o professor Álvaro Gregório lá de São Paulo, que foi o meu primeiro mentor, lá em 2014. Troco umas ideias com ele, e aí eu vou sempre me inspirando nessas pessoas, né? Assim, né? Sempre estar em movimento e experimentar. Experimentar é um dos valores do Design Thinking também. A gente não tem medo de experimentar. E isso é uma barreira muito grande no governo, né? A gente tem muito medo de experimentar. De levar depois uma advertência, a lei não permite, e aí assim, a gente tem todas as barreiras para enfrentar. Sobre ainda o processo criativo, que eu vou falar rapidinho, porque eu tenho bastante coisa para passar para vocês. Uma coisa para a gente também lembrar, além de entender que a gente tem, é uma habilidade que a gente pode desenvolver, e que o processo criativo ele tem um ciclo, né, para acontecer. E que a gente precisa respeitar esse ciclo. Às vezes a gente atropela as coisas e fica frustrado que não teve uma ideia legal, mas ele tem um ciclo. E o primeiro deles é a preparação, que é onde você vai buscar dados de todas as formas possíveis. É o momento da exploração, né? Onde você vai ter que botar o seu cérebro a explorar bastante a curiosidade e a imaginação. Porque esses 2 fatores são matéria-prima para o pensamento criativo. Então, olhar muito atento às coisas, né? Eu estou sempre experimentando novos serviços. Quando eu fui para o Rio de Janeiro há 2 anos atrás, eu experimentei o Uber, eu uso o Airbnb, esses novos serviços. Eu estou sempre... Outro dia eu queria fazer o meu cartão de visitas particular e eu não consegui fazer com uma gráfica aqui. Eu disse, mas deve ter alguma solução melhor, né? Aí eu entrei na internet e descobri como fazer. Eu mesma fiz o meu cartão de visita, eu fiz lá o design, eu contratei, eu recebi pelo correio depois e eu me senti super empoderada, assim, né? Então eu fui Posso abrir uma gráfica ainda. Achei super legal, né? Poxa, eu não preciso mais ir até um local para... Eu tinha feito o pedido de orçamento, a gráfica não me mandou. Então, experimentar. Eu fui lá, experimentei e me senti super bem, super feliz. Eu não tive medo, né? O próximo dia acontecer, eu ia ter que depois cancelar a compra, né? Então, depois a gente passa pelo momento da incubação, que é o momento de relaxar. De deixar o cérebro descansar,
ter momentos de viajar, sabe? De esquecer um pouquinho daquele problema que tu está trabalhando, que tu quer resolver. E tentar fazer algumas conexões entre as ideias que tu teve na fase de preparação e as pesquisas que tu fizeste, né? Naquela primeira fase. A terceira fase é da iluminação, que é a fase da eureka, que geralmente é essa fase que vem aquela ideia, putz, consegui encontrar uma solução para o meu problema. E aí a última fase é a verificação, né? Essa ideia que eu tive, ela é válida, ela vai ser possível de ser implantada, você vai ter que chamar outras pessoas, enfim, esse é o ciclo do processo criativo. E aí tem esse vídeo que é muito legal, se vocês puderem também assistir, de onde vêm as boas ideias, do Steven Johnson. Ele explica bem como isso funciona, como é que as ideias vão se conectando, como é que a internet levou 10 anos para sair, né? Para o seu criador conseguir colocar ela em prática. Às vezes boas ideias levam 2, 3 anos para surgirem, então esse vídeo é bem interessante também para vocês assistirem. Ainda sobre a criatividade, agora sobre a importância dele, da gente trabalhar esse tema nas nossas organizações e fazer com que as pessoas entendam que é possível a gente desenvolver o nosso potencial criativo. O Fórum Econômico Mundial publicou o ano passado esse relatório e em 2015 a principal habilidade, né, requerida no trabalho é a solução de problemas complexos. 2020 também. A criatividade em 2015 era o 10º, em 2020 a previsão é ser a terceira habilidade, né? Então a gente lá nos Correios, a gente já está pensando em fazer algumas coisas relacionadas a essa habilidade, como a gente pode estar desenvolvendo nas equipes, né? Nosso cérebro funciona com 3 raciocínios: o indutivo, o dedutivo e o abdutivo. Aí vem de novo a nossa capacidade de imaginação, né? O indutivo, o dedutivo é aquele raciocínio lógico e racional, é aquele que geralmente a gente usa mais, né, para tomar decisões. Geralmente é o que nós, pessoas que não trabalhamos no ramo artístico ou criativo, né, como os publicitários, os designers, os artistas plásticos, enfim, a gente usa o dedutivo e o indutivo, a gente não usa o abdutivo. A gente precisa trabalhar para desenvolver aquele raciocínio ali, que é a capacidade de imaginar algo que poderia existir, algo que pode existir. As empresas orientadas pelo design, nesse livro aqui, o autor fala muito sobre isso, que é a empresa orientada pelo design. Ele fala como é que a gente pode construir uma cultura inovadora permanente por meio do design. E ele fala nesse livro sobre esses 3 raciocínios. As empresas orientadas pelo design, elas têm o raciocínio abdutivo aflorado, né? E aí ele fala também que pela primeira vez desde a Revolução Industrial, onde a gente não precisava exercitar o raciocínio abdutivo, né? O indutivo e o dedutivo eram suficientes para as empresas serem de sucesso. Hoje não tem mais como você trabalhar só com aqueles 2 tipos de raciocínios. As bem-sucedidas serão as empresas focadas no design, porque aqui ele mostra como é que tu consegues construir uma cultura inovadora permanente. Não é ilhas de inovação, né, como a gente diz, né? Tem empresas que constroem pequenas ilhas de inovação, equipes inovadoras ali, aqui. E aqui ele fala como é que a gente consegue construir uma cultura permanente, né? Pelo design, que é uma ferramenta que eu me dedico a estudar e conhecer, né? Uma empresa que usa o design na sua essência é o Airbnb, né? Ele usou a forma de pensar do design para quebrar o tabu de que as pessoas não receberiam estranhos nas suas casas. Nesse vídeo aqui, que está no YouTube, ele conta como é que foi essa história, como ele teve um insight e como ele cria um engajamento na rede através do design. Como é que ele estimula o anfitrião a avaliar o inquilino? Eu sou usuário também do serviço, sei como é que funciona, é bem interessante.
Vale a pena ver esse vídeo também para vocês entenderem um pouquinho mais da essência do design, não só falando do design thinking, né? É uma partezinha do design thinking. O design, ele nasceu do gráfico, né? O profissional do design, ele nasceu criando cartazes, né? Convites, a parte visual, né? A profissão design foi evoluindo para industrial, desenvolvendo produtos, né? Criando produtos para consumo. Aí ele passou para a terceira camada, que foi a interação. E foi quando surgiu a tecnologia, que aí entra o design de serviços e o design de interação, que aí surge o UX design, né? Então hoje toda empresa de TI que desenvolve softwares, né, eles têm um design lá só cuidando da interface com o usuário, né? Entender essa interface, melhorando a interface do usuário com o aplicativo, né? Então eles usam as ferramentas do design para melhorar os serviços do aplicativo. E a gente está agora, recentemente, na última camada, que é de sistemas. Então hoje o design está se propondo a resolver problemas intangíveis. Até a segunda camada ele resolvia problemas tangíveis, né? Então hoje ele se propõe a resolver problemas em negócios, organizações, educação e governo. Ele está muito mais amplo. Eu leio muito sobre design thinking em educação, trazendo o aluno para o centro das decisões, né? Entendendo a jornada do aluno. Design thinking e recursos humanos. Hoje, né, a gente teve uma visita lá nos Correios e foi o dono da Involves, que é uma empresa aqui pertinho de vocês até. E ele falou sobre isso, né? Trazer o colaborador, people experience, né? Colaborador para o centro das decisões. A jornada do colaborador, desde quando ele é recrutado, desde o processo de recrutamento até a aposentadoria, né? Como é que é a jornada dele dentro da instituição, né? Como é que a gente pode estar trabalhando essa jornada, achando os pontos de contato, os pontos de dor, que a gente fala muito nisso no design thinking, né? Os pontos de dor do colaborador, onde é que pode ser melhorado. Então, ele tem se ampliado muito para vários problemas que a sociedade enfrenta, né? O design. Então, isso que esse autor fala, né, da teoria das 4 camadas do design. Então, ele passa de resolver problemas tangíveis e para trazer mudanças intangíveis para a sociedade. E isso me fascina muito, né, essa questão de... eu acompanho muito a Ethos, que é a empresa que eu fiz o curso de Design Thinking, ela é de São Paulo, e eles falam muito em projetar o futuro que a gente quer para a gente. A gente consegue com as ferramentas do design. Eu não sou especialista na área, né, mas os designers mesmo, que conhecem em profundidade a metodologia, eles conseguem projetar o futuro que eles querem para qualquer temática. Eles estão fazendo um trabalho lá com relação à igualdade de gênero e violência contra a mulher. Então, eles estão fazendo um trabalho para 2030. Como é que eles querem ver, como é que vai estar a sociedade em relação a esse problema que a gente está vivendo hoje. É sempre bem interessante. Estou acompanhando só, né? Como curiosa. Então, vamos entrar no design thinking agora, né? A gente começou 4h15. Eu vou precisar ir até 5h15. Tem problema? Não, acho que se alguém precisar sair antes, fica à vontade, né? Tá. Então, design thinking, né, é uma pequena frase que resume, é você inovar com foco no ser humano, né? Trazer o ser humano para o centro das decisões. É uma abordagem prática para a gente resolver problemas complexos. A gente não vai trazer problemas simples, né? Aplicar a abordagem em problemas simples, porque você precisa de respostas simples, né? Quando você tem problemas complexos, você não tem como resolvê-los com respostas simples. Você tem que buscar respostas mais elaboradas.
envolver mais atores, né, na construção, no entendimento do problema e na construção de soluções. É isso que o Design Thinking se propõe. E dentro da metodologia, a gente trabalha com um design centrado no ser humano, né? Essa metodologia está sendo muito usada nos laboratórios de inovação em governo. Saiu uma pesquisa, um relatório recente, que eu vou falar mais para frente para vocês, sobre os laboratórios de inovação, que é uma coisa muito nova que está acontecendo no governo, esses espaços de inovação, né? E no relatório, uma das metodologias que eles mais estão usando é o design centrado no usuário. Isso me deixou bem feliz, né? Opa, estamos no caminho certo, né? De entender essa abordagem, disseminar e tentar aplicar, né? E está sempre aperfeiçoando, porque ela tem tantas ferramentas, assim, é impressionante, assim, a quantidade de ferramentas que tem. Cada laboratório tem as suas, algumas são parecidas, e a gente, né, vai adaptando também, pode ir criando as suas próprias ferramentas, né, muitas vezes, fazendo adaptações. Então, como é que funciona o design centrado no usuário? É diferente de quando você não vai focar no usuário, você fica geralmente naquelas duas lentes, né? Trabalhando com aquelas duas lentes ali. Quero desenvolver uma solução, eu vou pensar em algo que seja praticável. A minha equipe tem capacidade técnica para desenvolver essa solução? Tem. Eu tenho dinheiro para desenvolver e essa ideia é sustentável? Eu vou lá e aplico. Mas aí não é um design centrado no usuário, você está criando, né, uma solução que não sei qual é o impacto que vai ter. Provavelmente vai ter um impacto técnico, né? Quando a gente trabalha com essa metodologia, a gente começa pela lente de cima, que é o desejo. O que as pessoas realmente desejam? A gente começa por lá, aplica a metodologia e várias ferramentas, a gente fica muito tempo na imersão, que é o entendimento do problema em profundidade, vou explicar mais pra frente. Depois é que você vai ver se ela é praticável e se ela é viável. E aí você parte para implantar a ideia. Então a chance dela dar certo é muito maior, né? Quando você trouxe as pessoas impactadas para dentro do processo. Então a gente tem que trazer as pessoas para tomar as decisões junto com a gente para que possa gerar impacto na vida delas, né? Enquanto a gente não trouxer o cidadão para dentro das decisões, no nosso caso Correios, o cliente, né, a minha área que era vendas, né, a gente dificilmente traz o cliente para esse processo, a gente cria coisas que o usuário não quer, que o cidadão fica insatisfeito. No Correio a gente sofre muito com isso, com produtos que a gente não consegue vender depois. E aí a equipe de vendas fica lá sofrendo que não atinge meta. Né? Então é uma dor que a equipe que eu trabalhei durante anos sofria, agora eu estou na área que eu espero um dia conseguir contribuir para melhorar, que a gente possa trazer o cliente para co-criar conosco e a gente criar soluções realmente desejáveis pelos nossos clientes, né? E aí nesse processo a gente começa a ver tudo de uma forma bem diferente, assim, né? Quando a gente começa a olhar as coisas pelo outro. Aí eu trouxe um vídeo de um produto que foi criado por uma fabricante de tintas e uma fabricante de óculos. Foi uma solução que impactou milhões de vidas, assim, eu vou mostrar para vocês o vídeo. Intelligent. I didn't really know there was such thing as colorblindness at the time. I think I was 6 or 7. I thought maybe I wasn't intelligent enough to tell, because I didn't know, and I didn't tell my parents, so I stopped painting and drawing. There's some drawings where I wish I could see how my kids put the colors together and what they were visualizing. It's not that I can't name them, there's nothing there. That's gray, and that's gray, and that's gray. I've had moments where girls would make fun of me for not knowing girly shades, and I felt self-conscious about it.
sometimes I feel like there is a world of color that I'm just sort of missing out on. Color blindness is a situation where, because your eyes are different than someone else's eyes, you don't see the world the same way. Commonly, red and green don't look different, but look the same. So if there's a kind of a color filter, kind of glasses that would separate colors, they suddenly can see red and green. There's nothing wrong with the wiring. The problem exists in the eye with the photopigments. So Valspar is working with us at Enchroma to bring color to everyone. We developed these glasses to enable colorblind people to see color for the first time in their lives. This whole end of the spectrum that I just was completely not aware of. I'm like getting misty. This is amazing. I've never been able to see this one. And I just want to cry a little bit. I never realized how much I was affected by the fact that I can't see the world like the way that other people see the world. When he's drawing, I see him going in and out of his crayon box like 150 times sometimes. Oh wow, that's cool. And now I kind of know why. There's a lot more colors here. All these things that are intentional in light, I never caught on to it. In the end, the experience of color is so private that you don't really know how to explain that. So is that what you guys see every day? Yeah? Yeah, just everything's flatter. Everything's, yeah, kind of, yeah. I don't want to take them off. It's just dull. It's a little dull, to be honest. I never really thought about my color blindness that much. It was just something that I had, that I dealt with, and that wasn't really a big deal to me. But color is an amazing experience that I think people probably take for granted. Esse vídeo me impactou bastante porque eu uso ele para falar sobre o primeiro valor do design thinking, que é a empatia. A gente só consegue criar coisas relevantes para os outros quando a gente consegue empatizar com quem usa o nosso serviço, né? E a abordagem, ela tem a base da abordagem é empatia em todo o processo, né? Todas as ferramentas. Você vai ter que empatizar muito com a equipe que está trabalhando contigo, com o seu usuário, com todos os atores que são envolvidos no teu problema. E é só assim que a gente consegue criar coisas relevantes para o mundo, né? Para os outros. Então, eu acho esse vídeo muito interessante porque a gente sai do óbvio, né? Quando a gente começa a usar essas ferramentas, a gente começa a tirar as ideias do óbvio, aquelas soluções óbvias acabam sendo descartadas, a gente começa a buscar coisas realmente diferentes. Ai meu Deus, deixa eu ver o meu tempo. 10:05 já, eu acho que eu vou ter que passar a dinâmica que eu ia fazer rápido. Acho que eu não vou poder fazer. Eu ia pedir para vocês desenharem alguma coisa no post-it, mas não vai ter problema. Eu vou explicar para vocês que uma dos pilares do design thinking é a linguagem visual, é a gente voltar a desenhar. Né? Eu pedi para vocês desenharem no post-it, mas isso não tem problema. Né? Acha que não vale a pena fazer? É questão do tempo, né? Não quero... Todo o pessoal concorda em fazer? Eu concordo. Então vamos lá. Então, peço que vocês desenhem no post-it rapidinho algo que lembre a infância de vocês. A infância de vocês. É desenho, não é escrever a palavra.
Difícil desenhar, hein? Todo mundo fala isso. Posso colocar aqui assim, ó? Posso colocar assim? Pode ser. Alguém tá sem post-it? Tem que botar legenda no desenho porque Só peço que seja rapidinho para eu não atrasar muito vocês. muito bom feito. Desenharam? Agora compartilhem com o seu colega do lado. O que é o desenho e o que ele significa para ti? Aí ela aprendeu essa dela. Gente, então, vocês já fizeram alguns exercícios já. Como é que funciona um pouquinho a abordagem, né? Aí a linguagem visual, por quê? Porque a comunicação é muito melhor, né? Quando a gente exercita o visual, a gente fica muito no falar e ouvir, né? Muito mais no falar, né? O ouvir às vezes nem tanto, né? E a gente exercita um pouco o visual, né? E o visual ele acaba sendo uma linguagem mais universal, assim, né? O psicólogo consegue conversar com o engenheiro, com o educador físico, com o cara lá do financeiro, de uma forma mais amigável, né? Então, no design thinking a gente usa muito post-its. O medo de desenhar pode guardar, né? A gente vai ter que realmente resgatar isso aí que a gente, nós na nossa infância, a gente faz muito, né? Desenhar. E aí eu uso isso também para a pessoa desenhar algo que lembra da sua infância, para ela lembrar, né, questão da criatividade, as crianças são criativas, né? E aí eu entro no primeiro valor do design thinking, né, que a gente traz, que é a empatia. Quando você compartilha a sua história também com o outro, tu já cria uma empatia com o outro. E aí, naturalmente, a colaboração também nasce, né? Então, há várias ferramentas da abordagem estimulam a empatia e a colaboração. E aí, o terceiro valor é a experimentação, como eu já vinha falando para vocês, né? Legos, qualquer material reciclável vira um protótipo da ideia que tu teve, a gente não tem medo de brincar e experimentar. São quebras de paradigmas mesmo, né? Coisas que a gente não estava habituado a fazer. Mas a gente tem feito, né, nas nossas oficinas e projetos aí junto com a WeGov, né? E tem sido muito interessante essa experiência, né? Os pilares do Design Thinking equipes multidisciplinares. Isso aí é fundamental no HubGov, né, Jéssica? Eu senti um pouco isso. Eu acho que as equipes não são tão multidisciplinares, né? Geralmente são equipes da mesma área, da área de comunicação, ou da área de TI, ou da área financeira.
E aí isso acaba dificultando um pouco, né, que as ideias originais surjam, né, que são pessoas do mesmo setor, que enxergam os problemas da mesma forma, geralmente, né. Lá nos Correios, a gente, no HubDog, está levando pessoas de várias áreas diferentes, justamente para, né, estimular que as equipes tenham realmente esse momento de olhar pela visão do outro, né? Enxergar os problemas do outro também, né? Da outra área, do outro setor, e uma depende da outra dos resultados da empresa, né? O Design Thinking, ele integra as disciplinas que dificilmente conversam, né? Por isso que a gente fala em equipes multidisciplinares. A área financeira dificilmente conversa com a área de vendas, a área operacional lá no Correio, isso é muito forte, né? Existe bastante conflito e a metodologia permite com que essas áreas conversem de uma forma mais tranquila em busca de soluções viáveis e mais inovadoras, né? Nem na universidade, né? A gente tem esses momentos, né, de integração com os outros cursos, né? Eu fiz essa provocação lá no CESUSC semana passada. Estive lá no curso de administração e eu fiz essa provocação. Por que não? A gente não conversa com a engenharia, com o pessoal da filosofia, da biologia, né? O design thinking está desconstruindo essa parte da educação universitária também. Ambientes adaptáveis, né? Então, os nossos ambientes tradicionais precisam ser adaptados para que a abordagens inovadoras, né, não só o design thinking, possam ser desenvolvidas de uma forma mais eficiente. Então, nesse contexto, surgem os laboratórios de inovação, que são ambientes, né, onde as coisas acontecem de uma forma mais dinâmica, né, sem tanta hierarquia. Eu vou falar bastante sobre os laboratórios de inovação ainda hoje. Aí tem alguns exemplos, né, de espaços de inovação. E uma abordagem, né, uma série de ferramentas e pessoas facilitando as atividades, né, nesses espaços, nesses ambientes adaptáveis, que a gente chama de facilitadores, né? Precisa ter pessoas que conheçam as abordagens e possam estar coordenando o trabalho dos times, né? Que é o que a gente já fez algumas coisas lá nos Correios, de uma forma ainda experimental, né? E eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês também. A abordagem do Design Thinking vem do pensamento do design, né? Foi a representação gráfica do design foi criada pelo Conselho Britânico de Design em 2005 e a gente chama de duplo diamante. Então a gente começa com um problema aqui nesse ponto inicial. Nessa primeira parte do primeiro diamante a gente vai... É parecido com aquele processo criativo também, vocês lembram de explorar? Aqui também, a gente diverge, a gente busca dados, aplica várias ferramentas para entender o contexto do problema, cria opções, né? Depois a gente faz escolhas, a gente converge e o diamante fecha. No momento do brief ali, a gente redefine o desafio. A gente conversou com o usuário, a gente entendeu o contexto que ele está, aplicou etnografia, pesquisas, várias ferramentas que eu vou falar algumas. A gente redefine o desafio. Muitas vezes a pergunta que estava aqui no início, ela é completamente redefinida ali naquele momento central, né? Porque tu fez uma outra análise, né, do problema. Tu tinhas uma hipótese aqui no início. E aí, lá no centro, você valida ou não essa hipótese. A partir no segundo diamante, ali, no momento de divergir e criar opções de novo, é o momento da ideação, que é onde você vai gerar ideias para resolver aquele problema que foi redefinido aqui. Então, você aplica ferramentas para o time gerar ideias. Ideias, quanto mais melhor. Depois você converge de novo para criar uma solução e prototipar. Jéssica, tu pode recolher os post-its do pessoal? A Jéssica vai recolher. O Bruno vai me ajudar. Tá. Em termos de abordagem do Design Thinking, eu gosto de usar esse. Nas oficinas lá nos Correios, a gente usa esse modelo para ir orientando os times, né?
Então, a gente começa aqui com um desafio inicial. Também tem o duplo diamante, né? Vocês conseguem visualizar, né? E ele é dividido em 7 partes. Aqui a gente tem a fase inicial do entendimento do problema, técnicas de observação, ponto de vista, que é onde a gente redefine o desafio, aí vem a ideação, a prototipagem, o teste e a interação. Eu vou falar mais sobre isso mais para frente e a gente vai seguir. Trouxe um case aqui de governo que é muito interessante. Como eu disse para vocês, a gente usa a abordagem para trabalhar com problemas complexos, né? Problemas simples a gente não usa uma metodologia dessa, né? Então, numa das oficinas de Design Thinking, o Tribunal do Trabalho, lá de São Paulo, levou esse problema, essa questão, né, para trabalhar na oficina. Como tornar os procedimentos da Justiça do Trabalho mais acessíveis ao trabalhador de baixa instrução? Como é que eles poderiam se comunicar com o cidadão, passar para eles informações sobre as leis do trabalho, né, a CLT, os direitos dele quando ele se acidenta, quando ele precisa de uma licença, maternidade, quando... Enfim, né, todo trabalhador tem que saber, né? E eles tinham esse grande desafio, porque a CLT, gente, é um negócio gigante, né? Então, eles queriam fazer um trabalho de se comunicar com o cidadão, né? E era o cidadão de baixa instrução. Então, como é que eles poderiam trabalhar isso, né? Uma solução simples não ia resolver isso, né? A informação não ia chegar no cidadão de baixa instrução com uma solução simples. Então, eles usaram uma metodologia para desenvolver a ideia e prototiparam numa oficina de Design Thinking. E eu trouxe aqui o vídeo da Justina. Eles criaram uma personagem, que ela tem vida, tem a página no Facebook. Eu vou passar o vídeo para vocês verem como é que é a Justina. Ela tem mais de 20 mil amigos nas redes sociais, que deram a ela o apelido carinhoso de Jus. Jus, força, você vai sair dessa. Por favor, não acabem com a página, não matem a Justina. E uma coisa muito legal é que esses amigos estão espalhados pelo mundo todo. Claro que a maior parte está no Brasil, mas a Justina tem amigos em Gana, em Moçambique, na Índia, nos Estados Unidos, em lugares que a gente achou que a gente nunca fosse chegar. E entre um trabalho e outro, ela dividiu com eles muito mais do que suas experiências profissionais. A Justina cresceu, casou, se tornou mãe e até sofreu um grave acidente de trabalho. Justina Labor da Silva é uma brasileira, uma trabalhadora, como eu, como você, como todos nós. A personagem fictícia, criada pela Secretaria de Comunicação Social do TRT2, nasceu com o objetivo de auxiliar o público que acessa a página do tribunal a compreender conceitos de direito do trabalho. Foram 350 posts feitos pela Justina para a fanpage dela. Além disso, são mais de 100 respostas do tribunal. Nessas respostas constam diversos direitos do trabalho. São as dúvidas recorrentes que a gente inclusive recebia via Facebook pela fanpage do tribunal. Foram muitas as fases vividas pela Justina em 2016. Jovem aprendiz, estagiária, seletista, empresária. E as dúvidas dela ao longo dessa trajetória eram as mesmas de muitos dos seus seguidores. Aprendi muito sobre os direitos e deveres tanto dos trabalhadores e de seu empregador. Qualquer pessoa que trabalhe via CLT vai se identificar com o cotidiano da Justina. E depois de tantas trocas e aventuras, a Justina teve o seu final feliz. E ela se despede depois de um ano de muito trabalho. Mas será que é mesmo o fim dessa história? A história nesse momento foi concluída, mas o perfil, a página dela vai continuar no ar, as pessoas podem resgatar todo o histórico de publicações, mas também temos alguns projetos aí pro ano que vem que tem o objetivo de dar continuidade à Justina de alguma forma. Ainda vai ter alguma surpresinha por aí.
Então, assim, a Justina nasceu, né, da aplicação da metodologia. Quem criou a Justina foi a Secretaria de Comunicação do Tribunal, não foi uma agência de publicidade. O Tribunal não gastou horrores de dinheiro para criar a personagem e impactou, né, muitas pessoas que se envolveram com a personagem, criaram uma narrativa que impactou a vida das pessoas, que as pessoas se preocupavam com ela, não queriam que ela morresse. Porque o tribunal queria empatia, né? O tribunal queria acabar com o projeto, que eles têm, né, com certeza, outros projetos para trocar, e era a própria equipe da SECOM lá que desenvolveu. Então a população não queria que a Justina morresse. Então, com pequenas soluções, o impacto é grande, né? Muitas vezes, né? Então esse é o case da Justina. Um outro case, vou falar rapidamente, está nesse livro aqui. A AGE desenvolveu essa máquina de ressonância magnética. O engenheiro que desenvolveu esse equipamento foi, né, em loco, ver como é que estava o uso da máquina. Chegou lá, viu que as crianças tinham pavor de fazer os exames. Eu não conheço adultos que têm pavor, né, de fazer esse exame de ressonância. Aí ele usou a metodologia, trabalhou com pediatras, com os pais das crianças, com as crianças, com os técnicos, né, que usavam o equipamento, aplicou a metodologia e criaram e pensaram em soluções inovadoras. E aí eles criaram uma série, são 7 aventuras, né, diferentes, onde as crianças mergulham, né, numa aventura para fazer o exame. Então eles prepararam também os técnicos, né, para fazer toda uma abordagem com as crianças. Então eles tiveram conseguiram desenvolver uma solução super inovadora, o custo foi baixíssimo, eles não tinham recurso para fazer algo caro, e impactou que assim, o número de exames aumentou muito, a sedação não tinha mais nenhuma, né, as crianças tinham que ser sedadas para fazer os exames. E uma série de coisas intangíveis, né? Clima, né? Ali do trabalho, né? E aí ele conta no livro que o engenheiro ficou... O momento mais impactante para ele depois dessa solução foi quando ele voltou no hospital, depois de já implantado. Ele encontra com algumas famílias ali e ele vê a criança falando para o pai e para a mãe, né? Quando é que ele ia voltar para fazer o exame. Então, são alguns exemplos, né, de como é possível a gente trazer soluções inovadoras de baixo custo, trazendo o usuário para o centro do processo, né? Então, aprendendo o Design Thinking na prática, aqui eu vou trazer para vocês o que a gente fez lá nos Correios, o que a gente participou, como é que a gente está aprendendo com as ferramentas, né? Nós participamos, então, do programa HubGov, que é um programa de inovação em governo. Nós participamos dos Correios junto com a SSP o ano passado, né? Foi a primeira edição do programa. Esse ano os Correios está de novo lá, com o nosso colega Leonardo e mais colegas em São Paulo, em Brasília, dos Correios participando também, conhecendo a metodologia, né, da WeGov e todo o processo. Então a gente trabalhou com essas ferramentas no programa HubGov, né? Entendemos o problema, fizemos pesquisas de dados, geramos 20 ideias. Deveria ter sido mais, mas a equipe ali, né, no momento, a gente estava aprendendo também, né? A quantidade é muito importante, a quantidade de ideias, quando a gente trabalha no projeto, usando a abordagem. 20 eu acho pouco. E aí nós selecionamos 6 e prototipamos uma, né? O protótipo da SSP já está implantado, já está funcionando, né? O nosso é um aplicativo de celular e como o Correios, a gente está vinculado a Brasília, nós temos pouca autonomia nos estados, nas superintendências, para nós é um processo mais complexo, né? Então a gente está engatinhando ainda, mas já temos uma prefeitura parceira para ser nosso piloto, né? Então a gente está ainda num protótipo conceitual, a gente não está ainda num protótipo ainda num mobile, né? A gente está em vias disso acontecer. Que é um aplicativo onde as pessoas vão poder atualizar seu endereço pelo celular. E hoje, para atualizar o endereço nos órgãos de governo, o cidadão tem que ir lá no Detran, tem que ir na prefeitura, tem que ir na Celeste, né?
Então a gente quer que isso seja feito via o aplicativo a solução que a gente desenvolveu no HubGov. E a gente aprende muito nas oficinas, né? Nós já fizemos 4 oficinas lá para funcionários, aplicando esse modelo aqui que eu passei para vocês. Então a gente leva desafios reais das equipes para que eles possam, né, se engajar mais na oficina e aprender na prática, né? Então a gente faz uma reunião inicial de alinhamento dos desafios e a gente já começa a oficina com os times montados ali. A gente procura tirar, não fazer as panelinhas, né? A gente já desmembra ali os que tem mais, já são das mesmas ilhas, né? E a gente monta os times e aplica as ferramentas. Então a gente usa aqui os 6 chapéus do pensamento, que eu trouxe aqui do HubGov. É uma ferramenta que a gente usa para enxergar o problema de diferentes perspectivas. Porque geralmente quando a gente está trabalhando com um problema, a gente só vê o lado negativo, né? E essa ferramenta nos ajuda a ver um problema, ver o que ele tem de bom, o que a gente já faz de bom em relação àquela questão que está sendo trabalhada, as ideias que a gente já pode pensar sobre aquele problema. O vermelho, o chapéu vermelho, os sentimentos que a gente tem em relação àquele problema que o time está trabalhando. O branco é o chapéu neutro, são dados e fatos sobre o problema. Então, cada chapéu tem uma janela de tempo, tem um facilitador ali que fica conduzindo os times a pensar daquela forma, né? Ajudando os times a seguir nesses caminhos de cada chapéu, né? Tem que ter uma facilitação, senão as pessoas tendem a só falar o negativo. E aí, a gente, né, eu trouxe só uma ferramenta, tá? 6 chapéus, tem muitas ferramentas para se entender o problema, né? Na observação, então, nas nossas oficinas, a gente tenta fazer pesquisa. A gente faz com que os times, a gente procura fazer em 2 dias. Aí no primeiro dia a gente passa um roteiro de pesquisa e os times vão conversar com o usuário, né? Com quem que eles estão trabalhando, né? Então a nossa equipe de vendas já conversou com os clientes em alguns momentos e a gente fez uma oficina com os instrutores da área de educação corporativa. Então os usuários eram os treinandos, né? Então eles conversaram com as pessoas para entender a relação delas com o EAD que a gente tem lá nos Correios, treinamento presencial, né? Então a gente foi trabalhando dessa forma. Lá a gente conseguiu aplicar a ferramenta de entrevistas, né? Que é conversar com elas sobre o que elas fazem. Quando a gente trabalha com o Design Thinking em projetos grandes realmente, né? Para desenvolver soluções, a gente tem que pensar essas três ferramentas, em aplicá-las, né? O olhar etnográfico, que é observar o que elas fazem. Ali a gente tem insights, né? Observando a jornada do cidadão em alguns serviços, observando, não ouvindo, né? E esse terceiro aqui eu acho fantástico, que é o design participativo. E você começa a ver a empatia de novo, né? Essa ferramenta aqui permite com que você sinta o que o outro sente. Tem artefatos de design que tu consegue se colocar realmente no lugar do outro. É aqui, né? Lá em cima a gente consegue, a gente ouve o que elas falam, né? É ouvir. O que elas fazem está ali, né, na superfície. E aqui embaixo está o que elas realmente sentem. E para chegar aqui, a gente pode usar o design participativo. E a empatia profunda, ferramentas de empatia profunda. Então, quando eu falo em artefatos, né, buscar ferramentas para se colocar no lugar do cidadão, do cliente, do usuário, daquela pessoa que eu quero resolver a dor dela, né, no projeto que eu estou trabalhando. Aqui, as pessoas estão usando artefatos, né? Estão simulando a jornada, acho que de um idoso, né? Como é que está meu tempo? Esgotou.
5h15? 5h15. Não acredito, gente. Dos leitores e do desenvolvimento pessoal e social. Para isso, existem serviços voltados a atender as diferentes demandas de portadores de deficiências, crianças, jovens e adultos. Apenas para o pessoal da terceira idade ainda não havia sido criado um tratamento especial. A SP Leituras e a Biblioteca de São Paulo logo perceberam a oportunidade de dar mais atenção a esse público da biblioteca. Com a participação do Instituto Telos, foi desenvolvido de maneira colaborativa um conjunto de serviços especiais. Nesse processo foram envolvidos usuários, atendentes e diretores da biblioteca. Esse pessoal passou a conhecer mais profundamente o universo do idoso, um esforço para garantir que os serviços gerem impacto positivo para o beneficiado em questão. Para entender esse público, a equipe formada pelo time de inovação da biblioteca e consultores do Telos levantou pesquisas, entrevistou idosos e especialistas em terceira idade e buscou as melhores práticas existentes no mundo para o atendimento ao idoso em bibliotecas. Usuários e atendentes da biblioteca participaram de oficinas, visitas de campo e imersões ao longo de todo o projeto. Nessas oficinas puderam trocar conhecimento sobre o tema e até sentir na pele o que é ser idoso. Um grupo usou equipamentos para se empatizar com as dificuldades de locomoção e movimentação de uma pessoa com mais de 60 anos. Quando todos os envolvidos no projeto já conheciam mais de perto a realidade do idoso, a equipe passou a criar ideias baseadas em 4 eixos principais: relacionamentos, integração cultural com o século XXI, saúde física e psicológica, o idoso como agente cultural. A partir desses eixos, mais de 400 ideias foram criadas, agrupadas e selecionadas para então começarem a ser prototipadas e testadas. O projeto começava a tomar forma e conteúdo, um momento simbolizado pela criação da marca Mais 60, um esforço da biblioteca de ressignificar o idoso em nossa sociedade, associando essa fase da vida a conceitos e sentimentos valorosos e positivos. As ideias foram organizadas e conectadas, gerando uma nova experiência para o idoso do momento que ele deseja ir à biblioteca até a sua volta para casa. Para transformar essa experiência em realidade, foram utilizados protótipos, testes rápidos e de baixo custo com a finalidade de encontrar erros e obter aprendizados práticos para melhorar a ideia. O resultado do projeto Mais 60 vai além das ideias implementadas. Os protótipos refletem um processo, um novo jeito de pensar e realizar serviços que impacta não apenas seus usuários, mas também quem trabalha na biblioteca. Depois de passarem por todos esses momentos, a equipe da biblioteca adquiriu uma nova postura e entendimento sobre as necessidades e peculiaridades dos usuários. Muito além disso, a equipe da BSP desenvolveu durante esse processo habilidades de comunicação e colaboração que entraram no DNA da biblioteca. Um novo serviço público está emergindo e surpreendendo o que estamos acostumados a vivenciar na área pública. Entender o cidadão, mergulhar em seu contexto e co-criar com todos é como queremos impactar a sociedade. Foi pelo Grupo Telos, que é uma consultoria junto com a equipe da biblioteca. Então, é uma solução também desenvolvida usando a metodologia, né? Eles não tinham espaço para receber os idosos, né? Então, é isso que eu gosto de trazer, porque eles usaram os artefatos ali para simular a jornada do idoso, limitando, né, os movimentos, né, o tato ali. E eles geraram 400 ideias, né, para criar um espaço para receber o idoso. Então, coisas simples, né? Foi quanto tempo um projeto desse? Não diz. Não diz detalhes no site deles, eu só achei esse vídeo. Mas é interessante, né? E como tu engaja a equipe da biblioteca no projeto, tu acaba simpatizado com o idoso, né? Cria uma cultura, né? De receber o idoso, de acolher o idoso, né? Fica aquela coisa, né, fria, né? Quando tu já envolve a equipe no projeto desde o início de construir o espaço para receber, né, o cidadão.
Então aqui mais ferramentas, tá, gente? Eu vou ter que acelerar. Mapa da empatia, jornada do usuário. Aqui eu trouxe uma jornada que nós fizemos lá nos Correios. A jornada do usuário é uma ferramenta incrível. A gente pode fazer antes e depois, né? Quais são os pontos de contato do usuário, do cliente com a gente e o sentimento dele em relação ao nosso serviço. A gente faz o gráfico, né, de emoções. Aqui é o gráfico, né? Ele está triste, está feliz. Que pontos que aí na fase da ideação a gente consegue trabalhar esse ponto aqui. Como é que eu posso fazer para esse ponto subir, para a emoção dele melhorar, né? Então tudo isso vai alimentando as próximas fases, né? Essas ferramentas da imersão. Aqui a foto, né, da jornada, onde toda a equipe de vendas co-criou numa das oficinas que a gente fez. A gente passa para a fase de ideação, aí tem o brainwriting, que é da equipe, o time vai registrando as ideias em post-its individualmente, sem conversar. Depois vem o brainstorming, que daí o pessoal começa a interagir, mas também ainda deixar fluir, né, a fase de divergir, né? Quanto mais ideias, melhor, nesse momento, sem julgamentos. E aí a gente usa gatilhos também, na fase de ideação, o facilitador fica ali. Agora, time, se vocês fossem um super-herói, que ideia vocês teriam para resolver o problema, né? E aí, no momento seguinte, se vocês tivessem R$1 milhão para resolver o problema, né? E vai jogando gatilhos para estimular ideias diferentes. Gerou empatia. Aí o outro gatilho, não tem dinheiro nenhum, né? Time, e aí, como é que é? Como é que fica, né? E o facilitador tem que ter esse perfil, né, de estimular o cérebro a funcionar, né? A ser criativo. Uma ferramenta poderosa de estimular a criatividade e a fase da ideação. Aqui eu vou falar rápido, depois eu vou passar para os laboratórios, tá? Uma equipe de cirurgia, né, de um hospital queria melhorar a instrumentalização ali no procedimento cirúrgico. Queria buscar ideias para melhorar o processo e eles foram observar o pit stop, né? Que ali a questão o segundo é super importante, né? Um procedimento cirúrgico também, né? Os segundos são fundamentais. Então esse time de pessoas que trabalhavam no hospital foram a observar como é que funciona um pit stop. Aí volta para o projeto, né? E aí assim tu vai buscando ferramentas para estimular a ideação, né? Improvisos. Essa semana aí a Ferrari falhou e tirou a perna do mecânico. Ah, é? Improvisos também é uma forma da gente estar sempre, né, buscando novas ideias. Você não pode fazer naquele lá, não pode fazer do Fabrício, né? Tem bastante disso nas redes, tá? Aí depois a gente começa a convergir de novo, né? Ideação, monte. Quanto mais melhor, ideação, bastante ideias. Aí tu começa a agrupar, né, as ideias por semelhança, prioriza elas, tem ferramentas de priorização, matriz, gráfico de priorização e finalmente a prototipagem, né? Esse momento aí eu me lembro muito do professor Pardal, né? Ele ia lá e fazia 1000 coisas, né? Experimentava, errava, dava um monte de problema, né? E aí esse é o momento, né? Porque a gente aprende com os protótipos, tá? Ali é o Paulo, meu colega lá dos Correios, que me ajuda na facilitação das oficinas. Protótipos podem ser feitos de várias formas, né? Materiais simples. Aí a encenação também é uma forma de você tangibilizar uma ideia, né? Aqui é um protótipo de alta fidelidade, aqui é um protótipo de um hospital lá na Finlândia. Quando você trabalha com projetos muito grandes, é importante você pensar em protótipos de alta fidelidade, né, para poder ser mais preciso, né, na hora de projetar. E aí você passa para testar e iterar. Nesse momento você volta lá com o seu usuário, ó, o meu protótipo é esse aqui, o que você acha? E aí você vai melhorando o teu protótipo. E aí faz milhões de protótipos até virar um produto, né, um serviço. Laboratórios de inovação, então, gente, são espaços, né, que estão sendo criados no governo e muitos estão usando a metodologia de design centrado no usuário, trazendo o cidadão para criar soluções, montando equipes multidisciplinares, tudo isso que eu falei para vocês hoje, né?
é um movimento muito recente, no mundo não tanto, mas no Brasil começou em 2015. Olha como nós estamos sendo pioneiros e desbravadores, né? A SSP aqui hoje, né, com o hub dela, está sendo pioneira. Então aqui é um mapa de 2012, como é que estavam os laboratórios de inovação no mundo, eram poucos, né? Em 2015 já tinha aí um outro mapa que eu consegui de uma apresentação do TCU, num evento que eu fui em 2015, e eu tentei buscar um mapa atualizado e não tem. Tem poucas pesquisas, tem poucos dados, mas está sendo bem legal, né, a gente fazer parte desse movimento, né? Tudo em benefício da sociedade, né? E da gente também, né? Da gente se sentir útil para a sociedade, né? O agente público que quer ouvir mal da sua instituição nas redes sociais, que quer que a sua família fale mal da sua instituição, ninguém quer, ninguém gosta, né? A gente quer realmente que a nossa instituição preste um bom serviço para a sociedade, né? Então vai ser bom para todo mundo esse movimento que está acontecendo e a gente está fazendo parte dele, né? E vamos ser bem adequado aí, né? Oi? O deputado está fazendo o nome bem adequado. E vocês estão aqui hoje e vocês estão sendo protagonistas também desse movimento. Vamos ser protagonistas, né? Não vamos só ficar observando acontecer, né? Vamos fazer parte disso, participar de projetos, participar dos programas de inovação, entender dessas novas metodologias. A questão do nome do Lab Hacker é uma coisa interessante. Eu e uma Jolena, é impactante, né? A gente foi visitar o laboratório lá e uma das coisas que eles comentaram é isso, que no primeiro momento o nome já foi uma quebra de paradigma, porque muita gente tinha a questão do hacker como a parte ruim, né? E o laboratório deles, eles focam muito nisso. São pessoas que estão buscando os dados que tem dentro da Câmara e abrindo esses dados para a população. Então, para o bem. Para o bem. E é o hacker, então, né? Para o mal é o cracker. Isso. Então são dados importantes que é gerado lá dentro, financeiro, de propostas aprovadas, né? Da própria eficiência do deputado ali, do que ele está produzindo, tudo isso eles vão buscar e eles liberam para a sociedade. Então, eles querem mesmo que ficou esse nome porque eles querem que seja... E é impactante esse nome, né? Mas é um projeto que deu super certo, está funcionando desde 2015. O primeiro laboratório de inovação no Brasil foi o IGOV Lab, o governo de São Paulo, mas ele não está funcionando, parece, foi desativado. O primeiro foi aquele, mas o segundo foi o Lab Hacker, ele está funcionando. O propósito deles é participação social mesmo e dados, né? Dados abertos do Legislativo, né? Não, esse é da Câmara dos Deputados. Isso, da Câmara dos Deputados. Tem o site deles, vocês podem acompanhar, tem redes sociais, né? Tem tudo. E o Senado está copiando a ideia para levar para o Senado também. Já tem um protótipo lá no Senado. E aí em 2015 surgiu o Colab também, né, do TCU, a Fabiana aí está sendo, acho, né, ainda está ajudando vocês ainda. Sim, está sendo por perto. Aí é ótima, né? A gente ganha apuros, ela ajuda. É uma mentora incrível, vocês tiveram uma super sorte aí, né, de ter a mentora. Então o Colab também faz um trabalho incrível, usa o Design Thinking no laboratório deles lá, né, direto. E em 2016 veio o Genova também. Isso aqui é um estudo super recente, gente, que é importante passar para vocês, já vou concluir. O Nesta, que é o Laboratório de Inovação do Reino Unido, fez um estudo de técnicas e ferramentas usadas nos laboratórios de inovação em governo do mundo inteiro. Como é uma coisa muito recente, é muito difícil ter pesquisas, né, e dados sobre isso, né? Então eles fizeram essa pesquisa e vejam quantas técnicas e ferramentas eles estão usando para criar mudanças, né? Vocês aqui que são da área de TI, né? Quando eu vi esse espaço aqui de tecnologia, vocês têm, né, várias ferramentas, né, aqui. A tua área está aqui, né? Transformação digital, dados abertos. Tá tudo aqui, né? Ferramentas digitais e uso de dados está aqui. Machine learning. Aqui, né, espaço de inteligência, entender e conceitualizar a realidade onde está. Onde é que está a Secretaria de Segurança Pública, né? Que contexto ela está? Ferramentas para fazer isso aqui estão aqui.
ferramentas para testar e desenvolver soluções estão lá naquela esfera. E lá em cima, talentos, né? Pessoas, né? Como é que a gente vai mobilizar pessoas para criar mudanças no governo? Lá tem ferramentas, inovação aberta, liderança ambidestra, né? Um negócio que eu li, alguma coisa sobre isso. Estou curiosa, tenho que pesquisar. Gente, eu sei muito pouco sobre esse diagrama. Me deixou intrigada. Mas aí no centro, o que nós temos? Centrado em serviços. Design. Design, né? Tudo Design, centrado no... User Experience Design, que eu falei. Design Thinking, design centrado no usuário, design de serviços que eu sou apaixonada e quero entender mais e conseguir trabalhar com isso. Parte de comportamento, né? Open Design, Design Sprint, a gente tem feito alguma coisa nos Correios, lá em Brasília também. Então, olha quanta coisa a gente tem que aprender, descobrir. Transdisciplinaridade. Experimentar. Para quê? Para trazer mudança para dentro do governo e melhores soluções para o cidadão, né? Vamos pensar nesse diagrama aqui, onde é que a gente pode pesquisar, trazer para a nossa instituição. Isso aqui eu achei muito legal, esse trabalho. Esse aqui é de 2018, tá? É um super recente. E aí o nosso espaço lá dos Correios, fica aí o convite para vocês conhecerem. A gente construiu o ano passado. Temos várias atividades lá, workshops com a equipe, visitas externas aqui do Laboratório de Inovação da Unisul, o coordenador foi lá nos visitar. Aqui recebendo o pessoal do HubGov 2018. Aqui o Connect em Números, né? Ele foi inaugurado em agosto. Então a gente realizou 3 atividades, foram 33 horas, 131 pessoas estiveram lá no nosso espaço. Foram 26 pessoas externas e 105 do público interno, né? A gente está fazendo esses indicadores aí, né? Para terminar, convido vocês para participar de um evento semana que vem. Se vocês quiserem saber mais sobre a metodologia, vai ter o dia 20 de abril, vão ter 15 palestras sobre Design Thinking nesse evento. Eu vou estar lá falando sobre governo, né? Design Thinking no governo. Mas vai ter várias visões sobre a mesma temática, né? Fica aí o convite para vocês participarem. Um canal muito legal sobre a abordagem é do Gui Alfredo, ele trabalha no IBM, é administrador, me surpreende. Ele fere na abordagem, ele publica vídeos bem interessantes lá sobre como ele trabalha isso na IBM, né? E o professor Álvaro Gregório, que é o nosso super mentor aí desde 2014, das nossas aventuras de inovar no governo, né? Ele foi um dos pioneiros no Brasil a falar sobre isso. E tem a palestra dele sobre Design Thinking no setor público lá no CIMI. Vocês podem assistir, que é bem interessante a abordagem que ele traz. E aí deixa uma mensagem, né, para que a gente possa pensar mais nas pessoas e não tanto no design da ponte, né? Design, pensar mais nas pessoas, né, e não na construção da ponte em si, né? Que às vezes não leva para lugar nenhum. Pensar não tanto no concreto, né? Na pintura, no tangível, pensar no intangível, nas emoções, nos sentimentos, né? E pensar na trajetória delas, né? Dentro da nossa instituição, né? Deixa um agradecimento aí e lembrar que, né, aquele valor lá do Design Thinking que a gente trabalha em colaboração. Tanto aqui a nossa rede de colaboração, né? Os nossos post-its estão aqui. A gente só consegue a transformação só acontece com muita colaboração, né, gente? Então, fica aqui a minha última mensagem. Obrigada por estarem aqui. Passei bastante do horário, né? Legal. Queria agradecer e a paciência também dos senhores e agradecer a Ada pela disponibilidade de estar aqui, né, de trazer o conhecimento que ela tem a respeito de Design Thinking. E uma próxima, uma continuidade desse evento aqui vai ser uma oficina, uma prática que a gente já combinou. Ela não dá para ser com muita gente, ela é mais restrita porque, né, dependendo do problema e tal.
Essa prática, essa oficina, a gente ainda vai marcar, ainda vai ser para um futuro, mas a prioridade vai ser para os senhores que estavam aqui, que tiveram conheceram um pouco da ferramenta teórica. Então eu queria te dar essa lembrancinha do mimo do nosso laboratório. Nossa. E mais uma vez, muito obrigada, tá? Em nome de todo o vamos nosso tirar uma foto, uma selfie aqui, bem legal. Mas vamos tirar uma selfie, assim, todo mundo em pé. Vamos tirar uma foto diferente. Sim, pode. Depois eu acho que. Podemos ficar conversando aqui. Claro, o café está servido ainda, quem não, né? Quem tá ali disponível, que quiser. A lista está atrasada. E será que nós vamos conseguir pegar todo mundo aí?